Basicamente, esse lugar aí, ó, era o campo de futebol dele, dos amigos dele. O jardim tem que ser assim, ó, bem grandão. E tá todo mundo aqui porque provavelmente vale nota. Te gusta mais propina ou chocolate? E os incas, eles não entendiam porque que há alguns anos não aparecia a imagem. Nossa, aqui tem que até cuidar. Oi pessoal, hoje é dia de City Tour por aqui. A gente vai visitar alguns lugares hoje. Eu até anotei aqui no meu celular para não falar errado para vocês, porque são os nomes meio difíceis. Mas ó, Sacsayhuaman, Kenko, Pucapucara, Tambomachai e o Museu do Sítio Arqueológico Coricancha. Então a gente vai visitar esses lugares hoje, o nosso guia acabou de chegar e a gente já tá saindo. E ó, para explicar para vocês como que funciona os tours por aqui, basicamente você precisa desse boletim turístico aqui, que também pode ser vendido em partes. Então eles vendem esse aqui que são 16 passeios e você pode fazer em 10 dias, ou também passeios de 3, 4 e aí você faz em 1, 2 dias. Então a gente pegou esse aqui que engloba tudo e a gente fechou os pacotes com a Peru Andean Hope, que é uma agência de turismo bem massa por aqui. Eles fazem vários passeios e eu super indico essa agência para vocês porque ela tem os melhores preços. A gente fez uma boa busca e realmente é de longe um dos melhores. E agora vamos entrar aqui que o tour começou. Primeira parada então no Coricancha. Pausa aqui porque eu tava tão empolgada em mostrar o que o guia nos explicou que eu já fui logo esquecendo o principal. Coricancha, para quem não sabe, é o Templo do Deus Sol, uma construção super importante bem no meio de Cusco. Agora sim, seguimos com a explicação. E o guia já fez uma explicação, uma breve explicação sobre, obviamente, as construções incas. Então aqui a gente tem uma parede, né, totalmente construída por incas. Algumas partes são restauradas e aí ele até mostrou pra gente algumas evidências disso. Então, tipo, aqui a gente consegue perceber que é feito com cimento, né, uma restauração. Então é isso que dá pra notar. E aqui, ó, se notar, aqui também, ó, tem uma pequena pedra, né? Que mostra evidência de restauração. E aí aqui a gente tem uma janela, tipo, muito perfeita, que Sabeig mostra pro pessoal. É meio que infinita, assim, todas as janelas elas são alinhadas. Então, novamente, né, eu acho que hoje o vídeo inteiro vai ser uma prova do quanto que os incas eram espetaculares na engenharia e na construção. A gente entrou agora em um outro espaço e aí aqui o guia ele comentou sobre os terremotos, sobre a forma, né, das construções. Então a gente percebe que nada é retangular. Qual que é o formato? É tudo trapezoidal. Trapezoidal. Somente então, o chão, né, o formato aqui da sala que é um retângulo. Mas as janelas, as paredes, a gente sempre percebe que elas são inclinadas, assim. E até a inclinação da parede em si, por conta dos terremotos, né? Ele comentou que tiveram 2 terremotos bem fortes e que esse espaço sobreviveu a isso. E ali a gente até tem uma amostra, né, de algo que o terremoto deixou aí de recordação. Então isso aqui é um resquício de terremoto. E essas janelas aqui tem algumas que são fechadas, ele também explicou que é porque eles faziam oferendas. Então ali eles colocavam folhas de coca, enfim, outras coisas assim para fazer oferendas. Aqui a gente tem uma maquete de como seria o Coricancha, né, antigamente. Então basicamente aquelas 2 casas ali da esquerda era onde a gente acabou de visitar. O templo do Arco-Íris e o templo do Trovão, acho que é, algo assim. E aí aqui seria o Templo do Sol. Tem até uma representação ali das lhamas e tudo mais. E uma coisa curiosa é que o guia falou que tinha meio que essa distância aqui, essa altura aqui, de ouro ao redor de todo o Coricancha. Então foi arrancado, foi tirado, né? Mas aqui tem uma representação. É uma maquete bem grande até, né? E que mostra, dá pra ter uma ideia de como que era antigamente, assim. Agora então a gente tá indo em direção ao jardim. O guia nos deu uns 10 minutinhos aí pra explorar a região. A gente já tá no vídeo de Cusco, né, que a gente fez, o primeiro vídeo aqui. A gente passou ali na frente, contou um pouco da história do Coricancha, mas acabou não se aprofundando muito, não entrando. Então hoje, finalmente, né, chegou o dia e a gente tá conhecendo. É um espaço bem grande e por aqui a gente já consegue ter uma noção. Lá de fora não dá nem pra ver muito detalhe, assim, né? Mas tem bastante planta, bem colorido, né? É legal. E ali na frente, ó, ficava onde hoje tá o convento, acho que é a igreja de São Domingo, perdão, não lembro o nome. Ali em cima? É onde ficava o Templo do Sol. E lá era bem legal, que tinham várias estátuas, segundo alguns cronistas, como o guia falou, né? Tinham algumas estátuas de lhama que eram, tipo assim, muito grandes. Muito grandes, né? E todas feitas de ouro. Tanto que Coricancha quer dizer, tipo assim, é como se fosse, deixa eu pensar, um condomínio de ouro. Condomínio de ouro. Um residencial de ouro. Era basicamente essa, assim, a tradução. Não lembro bem literalmente. A gente bota aí na tela. Mas para contexto, para quem quiser saber, Sim. é isso. Por isso tinha tanto esse apelo ao ouro, né? Como a Julia falou, nos muros tinham lâminas de ouro. Aqui, nesse jardim,
Tinham várias também, vamos dizer assim, objetos de ouro. Então era um lugar realmente assim, feito em dedicação a vários deuses, enfim, a cultura em si, né? Ali em cima tem até uma parte que tem várias telas, vários objetos, só que não dá pra filmar, então a gente não mostrou pra vocês. Mas também tudo com um toquezinho aí de ouro. E vamos explorar mais um pouco, vamos descer. Ali tem o ano escrito em alguma pedra, 1982. Será que é a plantação daquela época? Não sei. Meu, que jardim maravilhoso. Ó, Gui, o dia que a gente tiver uma casa, um espaço nosso, que vai demorar um pouco, que a gente é viajeiro, o jardim tem que ser assim, ó, bem grandão. Fica aí a dica. Cheio de ouro, né? Cheio de ouro. Olha, aqui mostrando um pouco mais pra vocês, então, da construção. Cara, muito impressionante, Isso aqui é uma né? escada, que leva lá pra cima, mas infelizmente não pode subir. E eu tô aqui, ó, só nas fotos. Se você não segue a gente, segue lá no Insta, Dias por Aí Oficial, pra acompanhar tudo. A gente tá saindo agora do Coricante, aí até uma informação, né, que o ingresso para você entrar não é, na verdade, o ingresso que a gente paga ali, o ingresso geral de 16 atrações. Ele tem ali o Coricante, só que é outro museu, é um que fica ali na Avenida do Sol. É no mesmo espaço, é aqui embaixo, mas é um negócio à parte. Então, esse ingresso do que a gente visitou hoje, como guia, a gente tem que pagar. É esse ingresso aqui e foi 20 soles. E uma curiosidade aí de como funcionou basicamente todo o jogo de poder ali durante o Império Inca, enfim. Basicamente, nesse jardim aqui, a gente vê os sinais da conquista. Aqui embaixo, a gente tem esses muros que a gente consegue perceber que tem um pouco de argamassa no meio. Eles são muros pré-incas. Então aqui, para os pré-incas, era um lugar religioso, um lugar importante. Eles foram dominados pelos incas que saíram ali do lago Titicaca, chegaram aqui e dominaram. E qual estratégia os incas utilizaram? Bem, vamos construir um templo nosso em cima do deles. E ali é onde a gente começa a notar a presença dos muros que agora passam a ser incas. Então embaixo pré-inca, em cima inca. E quando chegam os espanhóis, já estou falando espanhol aqui, quando chegam eles conquistam da mesma forma, derrubando o que seria o Templo do Sol, o templo mais importante dos incas, e construindo em cima uma igreja. Então é engraçado notar que, por mais que um grande espaço de tempo ali separe esses três povos, vamos dizer assim, esses três momentos históricos, as táticas de conquista, enfim, as estratégias, a maneira como eles jogavam esse joguinho era muito parecido. E acho que é isso, né? Agora a gente já pode partir pro nosso próximo rolê, o guia já tá esperando a gente, então bora lá. Chegamos então no Sacsayhuamán, o primeiro sítio arqueológico. E ó, esse boleto aqui já vale para esse local. Eles dão um furinho aqui com um grampeador, sei lá. E aí ele, tipo, vale só uma vez. Então você veio aqui uma vez, aí se quiser vir de novo tem que comprar outro boleto. Mas agora a gente vai esperar o guia pra desbravar. O local ele é bem grande. E pelo que ele falou, dá pra subir até lá em cima. E pra quem tá se perguntando o que essa galera tá fazendo aí atrás, não sei se vocês lembram, a gente já mostrou em alguns vídeos uma escola que fica lá perto do mercado de São Pedro. Basicamente esse pessoal aqui tá ensaiando pra uma parada que vai ter amanhã, que é, vamos dizer assim, um evento, uma festividade que marca a transição de jovem para adulto. E pelo que o guia falou, possivelmente isso daqui é até alguma coisa obrigatória da escola. Tu pode ver que tá todo mundo uniformizado, então realmente eles estão representando o colégio deles. Tá todo mundo uniformizado e tá todo mundo aqui porque provavelmente vale nota. E eles estão agora ensaiando, ó. Basicamente lá na época dos incas existia alguns desafios que os jovens tinham que fazer para virar adultos, que era basicamente cruzar coisas com fogo, corridas, coisas mais, vamos dizer assim, esportivas, atléticas, né? E essa tradição permanece até hoje. No caso, essa galera aí é de um colégio que eu comentei ali que só aceita homem. Então é um colégio só de homens, é o Colégio de Ciências de Cusco. E a gente vai mostrar um pouco para vocês aí, contar um pouco da história desse lugar. Mas acho que a primeira coisa que todo mundo repara quando chega é o tamanho dessas pedras. Então olha só para vocês terem noção, essa dali tem aproximadamente 128 toneladas. E cara, eles trouxeram para cá empurrando. Não tinha roda, eles tinham uns mecanismos ali de rampas, de uns rolos de madeira que eles usavam, mas roda não existia. Então pensa no desafio de ter colocado essa pedra ali e ainda, para facilitar, encaixar outras pedras em cima. Então acho que
Quando a gente chega, é isso que chama atenção, mas tem muito mais para mostrar. Bora lá, Júlia? E uma parada que a gente vai notar aqui, à medida que a gente vai subindo, enfim, entrando no lugar, é a diferença de tamanho de pedras. Basicamente tem 3 níveis ali. No nível mais baixo, as pedras começam bem grandes, então era realmente onde eles colocavam ali as pedras mais pesadas. E à medida que eles iam subindo, o tamanho dessas pedras, elas iam diminuindo. A gente consegue perceber aqui que essas pedras elas já são bem menores. E isso acontecia até o momento onde se chegava na parte mais alta, onde as pedras ficam realmente bem pequenas. A gente já está então aqui numa parte mais alta e a gente consegue, gostaria que vocês conseguissem também perceber que os muros eles têm um padrão de zigue-zague, um padrão de raio. E, cara, não foi feito por acaso, existe uma, vamos dizer assim, uma simbologia por trás, como tudo que os incas faziam. Então, basicamente, representa a serpente, representa o trovão. A gente estava lá no Curicante, tinha justamente um templozinho, assim, uma sala só para isso, e aqui não passou despercebido também. Então, ela tem esse formato, quando a gente olha de cima, fica claramente um zigue-zague. E por quê, né? Esse lugar, por mais que hoje ele seja reconhecido como uma fortaleza, na verdade, no passado era um lugar de estudos astronômicos. Então lá, não vai dar para ver daqui, mas existia um espelho d'água, onde eles conseguiam observar o reflexo do sol, o reflexo do céu, enfim, e fazer ali os estudos que eles faziam, que eu não sei dizer muito bem o que era, mas alguma coisa se aprendia nesse lugar. Era um lugar realmente assim, não era onde as pessoas comuns estavam, era realmente lugar, como é que eu posso dizer assim, mais um santuário, eu diria, né? Chegamos oficialmente no topo aqui do local e de um lado a gente tem a cidade, Viva el Peru, e do outro a gente tem umas rochas, né, uma montanha, que antigamente eles chamavam de Templo do Arco-Íris, justamente por conta do formato, que ele é todo assim meio arredondado e remete ao arco-íris. Então a gente chegou oficialmente aqui no topo e inclusive uma informação, né, uma curiosidade, é que Cusco originalmente tem ali o formato de uma puma, né, do animal, a gente até já comentou em outro vídeo, e esse local aqui que a gente está hoje seria a cabeça, então foi todo projetado para isso, assim, né. É um lugar bem alto, né, a gente consegue ver que é uma localização bem estratégica. Como eu disse, num primeiro momento, isso aqui não teve um uso militar, era só realmente um lugar de estudo de astronomia, enfim, de alguns cultos, alguns templos. Porém, futuramente, depois da invasão dos espanhóis, perdão, tô com espanhóis na cabeça, e esse lugar aqui foi o ponto que eles utilizaram justamente para se concentrar como base, foi realmente transformaram esse lugar num forte. E por isso que hoje é conhecido como um forte, né? Como uma fortaleza e não mais como um lugar ali de estudo de astronomia, enfim, um lugar mais talvez espiritual, né? Sim. Naquele momento não existia muito uma diferença entre... Não existia ciência e religião, né? Era tudo a espiritualidade, eu acredito. Olha, uma parada uma curiosidade que o guia contou pra gente é que quando ele era moleque, basicamente esse lugar aí, ó, era o campo de futebol dele, dos amigos dele. Então eles estavam direto aí jogando futebol. Ele falou que isso também mostra uma curiosidade, enfim, um fato que aconteceu aqui, que por mais que os espanhóis tenham iniciado vamos dizer assim, a destruição desse lugar, quando eles começaram a tirar as pedras daqui para construir as igrejas que a gente vê lá na Praça de Armas, o povo daqui também, talvez de forma inocente, foi também, vamos dizer assim, destruindo esse lugar. Como ele falou, não existia muita preservação, a galera entrava aqui livremente para jogar futebol, então isso também dava muita liberdade para simplesmente para pessoas mal intencionadas que, enfim, que vinham aqui depredar, não cuidavam, enfim, mais nesse sentido, né? Eu ia falar, e é uma ironia, né? Porque hoje ele é guia e antigamente ele tava aqui jogando futebol, tipo assim, meio que destruindo, entre aspas, né? Não preservando tanto. Então fica aí o jogo, né? A dualidade que tanto gosta. Né? Exato. Aí a gente vê bastante, então, da construção, né? Olha só, as pedras perfeitamente encaixadas. E são pedras bem grandes, né? Como eu comentei antes com vocês, algumas delas pesando ali na faixa de 120 toneladas. São pedras que trouxeram para cá sem rodas, então eles não desconheciam, né, a roda, então foi tudo feito com cordas, pedaços de madeira e algumas rampas improvisadas. E estão aqui até hoje, né? Não dá para perceber, mas quando vista de cima, esses muros aqui tem todo o formato de zigue-zague, né? Representando então o trovão, o raio, né?
e, consequentemente, o formato de uma serpente ali que está dentro daquela que eu já comentei, que é a tríade andina, né, que é a tríade inca. Então, bem legal, um lugar assim que é muito mais do que a gente consegue só olhar, perceber com os olhos, né? Tem todo um significado escondido em cada uma dessas pedras, em cada um desses muros. Era algo que era construído assim para durar muitos anos e com um significado para eles extremamente forte. Boa, galera, então a gente está aqui no Kenko, que é um dos tantos wakas que tem aqui. Basicamente, waka é o termo que eles usam para local de origem, né? Na crença pré-inca, esse lugar aqui é justamente o lugar de onde as pessoas saíram a partir do subsolo, né? A gente tem o waka da água, o waka da terra, enfim, tem Ns aí, vocês vão encontrar em vários lugares. A gente tem o da lua, que fica aqui próximo, mas esse daqui é um dos mais conhecidos e também está no ingresso no boleto turístico. Essa pedra aqui que a gente vê hoje, ela não tem uma forma, né? Mas no passado ela já teve possivelmente a forma de um puma, mas foi destruída ao longo dos tempos. Não me lembro certinho se foi pelos espanhóis, mas eu acredito que sim, tá? E uma coisa bem legal desse lugar aqui é que ele foi construído, vamos dizer assim, de certa forma construído, né? Porque ele, querendo ou não, é uma rocha. A gente só vê aqui uma grande, vamos dizer assim, uma grande rocha com algumas cavernas, alguns muros incas, mas na parte de cima eles fizeram o desenho de um zigue-zague, que seria muito parecido com o que a gente viu lá em Sacsayhuaman, que seria um zigue-zague nas muralhas, mas aqui foi feito diretamente na rocha, para representar novamente, né, os incas e os pré-incas também sempre fazendo esse apelo às suas divindades, né. O zigue-zague, ao mesmo tempo que representa um trovão, um raio, também representa uma serpente que está ali como é que é, entre as na trilogia, eu acho que se eu não me engano, na trilogia Inca, exatamente. E tem várias teorias sobre qual foi a real utilidade desse lugar. A gente sabe que é um waka, então é realmente um lugar sagrado para eles, mas eles usavam isso daqui também para fazer oferendas e rituais. Ali na parte de dentro, a gente vai encontrar, passando por aqui, que é bem estreito. Vai indo, Julia. Caramba. Se liga que estreito, pessoal. Nossa, aqui tem que até cuidar. Ai. Ai, cuida. Ai. Eu acho que quem é um pouco claustrofóbico se dá um pouco mal aqui. Sofre, né? É, mas ao mesmo tempo, ó, ele é aberto, né, em cima. E essa parte de cima, Julia, se eu não me engano, é o que forma justamente o zigue-zague que eu comentei, tá? É o zigue-zague que representa a serpente ali, que na crença inca, ela representa justamente o subsolo. Como eu falei para vocês, o Waka é um lugar de origem. Nesse caso aqui, é um lugar de origem a partir do subsolo. Então seria ali usado para justificar a origem da vida, né, na crença inca. Aqui dentro, onde a gente vai entrar, tem um balcão de pedra, uma mesa de pedra, que é onde eles usavam para fazer rituais. A gente já vai ver isso aqui. Nossa, que escuro. Vamos até botar uma luzinha aí na GoPro, na câmera, para ajudar. Mas ó, ligou. Mas tem que cuidar. Aqui realmente é bem fundo. E aqui a gente começa a ver a presença dessas pedras aqui, ó, que são pedras bem frias. Por quê? As pedras são frias, né? A origem eu não sei, mas elas têm essa característica e foram utilizadas pelos incas justamente para fazer a preservação das oferendas. Como eu falei, esse lugar aqui mais específico era um lugar de oferenda, então depositavam folhas de coca, existem vestígios, encontraram vestígios aqui, então ossadas de lhama que também pegavam e faziam oferendas, e uma outra hipótese seria justamente a mumificação de pessoas. Então esse lugar assim fresco, esse lugar mais frio, ajuda justamente na preservação, né? E uma curiosidade que a gente tem notado à medida que a gente vai fazendo os passeios é que nesses lugares que são considerados sagrados, nesses lugares que são considerados santuários, existe a presença desses 3 degraus. Cara, tu deve olhar assim, quem é leigo, quem não teve uma explicação assim de um guia, eu sou leigo, eu só tive uma explicação do guia. Ele falou que isso daqui é basicamente para representar a trilogia andina. Então, o côndor no céu, a puma na terra e a serpente no subsolo. Mas quando a gente passa, isso passa despercebido, mas para eles tinha um significado muito maior. E quando a gente começa a ver todas essas coisas juntas, a gente começa a perceber e valorizar muito mais o lugar. Então esse lugar deixa de ser uma simples caverna e a gente dá um valor histórico, um valor cultural e também um valor, vamos dizer assim, espiritual muito maior. E olha só,
Aqui, ó, dizem que quem pular aqui, Morre, né? não, encontra a Pachamama. Aqui é onde se encontra a Pachamama. E basicamente, pessoal, Kenko é isso. Ele é um lugar pequeno, ele não é um lugar gigantesco, mas tem bastante valor histórico, assim, bastante valor religioso e espiritual para os incas, né? E aqui em cima a gente não consegue subir, mas tem um dia no ano que o governo libera para os historiadores, enfim, poderem subir ali em cima, porque é o solstício de inverno. Então é quando o sol bate ali de uma forma muito específica e se consegue enxergar, né, a imagem de uma puma. Então é muito específico, é um dia no ano e até inclusive como a gente não tem anos que são sempre 365 dias, isso, né, desde sempre acontece. E os incas, eles não entendiam porque que alguns anos não aparecia a imagem. Eles ficavam sempre nessa dúvida. Eles sabiam, né, tinham ali a contagem dos meses, dos anos, enfim. Mas quando tinha o ano que era tipo ali fevereiro, 28 dias menos, ano bissexto, eles não enxergavam a imagem e eles ficavam muito sem entender o porquê. Mas é basicamente isso, é um lugar bem legal, é um circuito bem linear, então tu entra e tu já sai. Então, realmente a gente foi pego de surpresa e ele não deu pra gravar muito. Sim, e até a gente tá um pouco afastado do nosso grupo, a gente tem que correr ali um pouquinho para alcançar. Agora a gente está no Pucapucara, que é conhecido por ser uma fortaleza vermelha, e justamente por conta do solo ser vermelho, aqui no Peru a gente tem um solo mais avermelhado, que inclusive impregna nas pedras. Então tem algumas pedras aí, algumas partes aí da construção que a gente consegue ver que é bem avermelhado e acho que dependendo da época também vai mudando um pouco a tonalidade. Aqui o local ele é bem pequeno, assim, eu até imaginava que seria um pouco maior, mas tanto o Pucapucara quanto também o Kenko que a gente visitou antes são bem pequenos e tem ali uma rota já pré-pronto. Definido, né? Circuito, exatamente. É tipo Machu Picchu, digamos assim. Então você tem aquele caminho e não pode muito sair dali. Agora a gente chegou aqui no topo e provavelmente agora o guia vai dar uma explicação um pouco maior aí pra gente. Basicamente, né, o que a gente encontra aqui, olhando assim, são alguns muros, né? A gente consegue ver a presença de alguns muros, algumas janelas. Provavelmente isso daqui era bem maior do que é hoje, né? Então mais alto possivelmente. Hoje só fica mais ou menos assim o esboço, né, do que seria a planta disso daqui. Exato. E até não tem muito assim história, muita informação sobre do que era isso, assim, né? Sabem-se que era utilizado para os soldados descansarem, mas não tem mais muito... Não vai além disso, Não né? vai além disso, mas exato, vamos ver, é pouco conhecido. Eu tô crente que o guia vai soltar alguma informação interessante aí e a gente vai falar para vocês. Verdade, boa. Ahora, este lugar, amigos, se llama Pucapucara. Ese es el nombre actual que tenemos, según el boleto también que tienen en mano. Pero quizás el nombre original de la zona haya sido, mis amigos, perdido. Vamos a enseñar, me olvidé esa partecita, ¿ya? E como a Julia falou, esse lugar aqui era então uma fortaleza, né? E era um ponto muito estratégico, porque junto com aquela outra fortaleza que fica lá ao fundo, que a gente vai visitar daqui a pouco, é como os incas conseguiam ter vamos dizer assim, uma observabilidade, né? Conseguiam cuidar melhor do seu território, né? Antigamente, nessas montanhas aqui, a gente tinha alguns caminhos incas, não vai dar para ver, a montanha não está atrás de mim, mas a gente tinha alguns caminhos incas que eram utilizados justamente para peregrinação, né? Então povos passavam por essa região. Os incas, eles dominaram muitos povos, mas eles também tinham muitos inimigos. Isso fazia com que fosse muito importante que eles observassem quem estava entrando no território deles, justamente para prevenir de ataques, né? Porque, pô, vai que um povo ali que está em guerra com eles entra aí, faz o que quer fazer, destrói tudo. Então não era mais ou menos assim, né? Eles tinham esse controle territorial, tanto que os soldados, eles ficavam nessa região aqui e era também um ponto de descanso. Aqui, ó, a gente percebe algumas rochas, né? E porque antigamente, nessa região aqui, a gente tinha uma fonte que era justamente para abastecer essa galera com água, né? Não dava só para trabalhar na força de vontade, né? Essa galera precisava também de água, né? De água, de alimento, enfim. E é uma região que a gente percebe que ela é mais isolada, né? Total. Se eu não me engano, da estrada, né? a gente está a 3.800 metros de altura. Então, precisava, né, desse abastecimento. É um lugar pequeno, né? Não é um lugar muito grande, mas eu acho que daqui a gente consegue ter uma visão, assim, do que era esse forte no passado, né? Total. Acho que era o espaço necessário que eles precisavam, né? E agora, então, bora pro próximo, né? Aqui, ó, próxima fortaleza que eles usavam para se comunicar com essa daqui. E agora a gente chegou no nosso último ponto, o Tambomachai, e a gente vai caminhar 10 minutos até chegar no pico, no ponto alto. Mais alto, né?
Miren, Gracias. creo que todos tienen esto, ¿no? Ele deu pra gente, então, essa plantinha, eu não lembro mais o nome, mas o cheiro me lembra muito... Como? Como? No, gracias, No. chica. ¿No tiene chocolate? No, Tengo, tampoco. no tengo. ¿Te gusta el chocolate? ¿Te gusta más propino o chocolate? Más de lo mismo. Gracias. Que querida. Então, como eu tava falando, essa plantinha ele deu pra gente, ele comprou da menina, que ela tá comercializando uma planta que tem aqui. Cada um ganha o seu Mas dinheiro ela- como pode, né? Empreendedora. Ela precisa ir ali perto do rio pra pegar. Então ela Exato. super merece. Com certeza, ela tem o esforço de catar a plantinha. Mas enfim, não lembro mais o nome disso, mas é uma planta que se você pega as folhinhas e espreme, né, e passa assim na mão e cheira, ajuda por conta da altitude e tudo Ajuda mais. com molde de altura, né? Exato. E olha A só, gente tá pessoal. bem, né, então não precisamos... Mas isso aqui me lembra muito, sabe o que? O cheiro daquele chazinho que a gente toma no almoço lá no mercado municipal. Pode ser. Meu, me lembrou bastante. Ó, e só uma curiosidade, isso daqui, ó, são muros incas. Então, isso aqui fazia realmente parte de um caminho inca. E estamos indo lá, então, encontrar esse sítio arqueológico aí. Se quem tá por aqui ainda não teve tempo de comprar a lãzinha, não teve tempo de comprar um ponte ou quer estar no estilo mais inca possível, pode ter certeza que tu vai encontrar isso em qualquer lugar, tá? Acho que é muito Oportunidade não falta, né? fácil. Graças. Mais uma coisa que o guia falou pra gente, que nesses lugares eles dizem que é 100% alpaca e tal, mas não é, é falsificado. Ele já deu aí a orientação. A peça é bonita, então se você gosta dá pra levar, né? Não necessariamente porque é de alpaca, não é. Mas tem que estar ciente de que pode rolar aí uma oferta além do que realmente é. Lembrando que a alpaca, verdadeiramente alpaca, é de 200 soles pra cima, né? É, Baby alpaca, espera que vão te mais oferecer em ainda. dólar. É, mais ou menos por aí. E quando você toca, assim, até a gente tá um tempo aí procurando, ainda não compramos a nossa lãzinha, mas a gente meio que consegue distinguir, porque a lã de alpaca, ela é gelada. Você toca nela, ela é pesadinha e ela é bem fria, assim, sabe? Parece que ela não vai te esquentar, mas ela te esquenta, mas não te deixa passar calor também. Ela é fresca, Meio que né? nisso, ela é fresca, exato. Aqui, ó, estamos chegando. Quem consegue ver aí alguns vestígios, além dos muros que a gente já passou. Aqui ao lado a gente consegue ver que tinha, em algum momento, alguma construção. Hoje ali é mais uma mistura de escombro. Escombros, acho que é. Hoje é mais uma mistura de escombro e, enfim, e natureza, né? Mas eu vou te falar que eu pesquisei e eu vi que esse local aqui é um dos que está mais preservado, assim. Então, de todos que a gente visitou hoje, é um dos que meio que não conseguiram acessar e destruir. Até porque ele tá um pouco mais longe, né? E uma parada que me chamou bastante atenção são os aquedutos, né? Que a gente percebe ali ainda em vários lugares, ali onde a gente passou. E aqui também, Também tem a ali, né? presença de fontes de água, né? Verdade. Esse aí é o nosso guia. Um saludo para Brasil. Hola amigos, ¿Cómo, ¿qué tal? cómo te pueden encontrar para hacer un recorrido? ¿Cómo te pueden encontrar en Instagram quizás? Bueno, tengo mi Facebook, ¿no? Ah, Facebook. Mira, Edisvan Quiñones Peralta. Edisvan, Es ¿cómo? la única forma. Edisvan. Edisvan, Quiñones listo. Peralta, ¿ya? Solo en Facebook. Ya en Instagram también, ¿sí? Então, Perfecto, amigos. fica o Vamos a convite estar aí. por acá. Ele é fera, ele é Ele é fera. fera, muito gente boa, cara. Altas dicas fenomenais. Sim, uma explicação bem calma, bem pausada, então pra quem não é muito do espanhol, não entende muito, vai conseguir acompanhar super de boa. E foi super querido com a gente gravando, né? Sim, ele super esperou a gente, né? Tem ali uma flexibilidade. E provavelmente vocês devem estar se perguntando, né, o que é isso daqui de fato. E tem uma explicação bem legal. A gente já comentou sobre a palavra waka, que ela basicamente representa origem. Então, na crença dos incas e dos povos pré-incas, basicamente a origem ela poderia se dar de diferentes lugares, né? Lá no caso do Kenko, a origem era através daquela caverna, daquelas rochas, né? Aqui é um templo, um santuário da água. Então é um waka que representa a origem a partir da água. Isso a gente consegue perceber justamente aqui nessa fonte, né? E uma parada que tem me chamado bastante a atenção e que eu tenho gostado bastante é essa questão do apelo à dualidade que eles fazem. Que nem a gente tem lá o yin e yang, o bem e o mal, enfim. Eles também utilizavam vamos dizer assim, dessas metáforas, né? Tanto que aqui a dualidade, o guia explicou pra gente, que é representada através justamente desse fluxo de água aqui. A gente vê a água saindo lá de uma fonte, então é realmente uma água de origem subterrânea, e ela chega aqui e ela se divide intencionalmente para representar essa dualidade. Cara, isso é muito legal.
aqueles espaços lá em cima, ele comentou que provavelmente os governantes, enfim, as pessoas importantes que vinham para cá nesse santuário, elas não vinham solas, né? Tipo, elas não vinham desacompanhadas. Então, geralmente vinham com guardas e tudo mais. E provavelmente lá é onde eles ficavam, justamente nesses nichos ali. E ali, logo ali em cima, a gente tem o que seria também um santuário, uma torre, num formato inclinado assim, que existem algumas teorias, né? Não é possível ter certeza exata da utilidade, mas se criam hipóteses, né? E são essas hipóteses que eles explicam pra gente. Ali, possivelmente, então, um santuário, um lugar de oferenda, ou, como a gente disse anteriormente, um ponto estratégico para se comunicar com aquele outro lugar que a gente estava, para enviar informação. Enfim, em caso de uma invasão, alguma coisa estranha, conseguir se comunicar e ter uma reação mais rápida, né? Nesses dois primeiros muros, a gente tem, então, construções pré-incas e logo acima, no terceiro e quarto, construções incas. A gente consegue ver essa diferença, né, no trabalho da rocha. Olha lá em cima como a gente já tem uma rocha que é polida e aqui embaixo é uma rocha mais natural, né, in natura, assim, da forma que foi extraída. E uma curiosidade aí que o nosso guia comentou é que essa água aqui tem uma lenda de que ela traz a jovialidade. Então se você juventude eterna, né? se você bebe um pouquinho, você é jovem para sempre. Só que óbvio, né, hoje em dia esse aquário ali não pode acessar. E ele até recomenda que gringos não tomem água, porque o estômago ele é diferente, né? Então, tipo, não tá tão preparado anticorpos e tudo mais essa questão. Não tem realmente imunidade para isso, né? Exato. Então, talvez nós latino-américas consigamos, né, tomar ali água e não passar mal, mas ele diz que tem que pegar direto da fonte, tipo, bem no topo. Aqui, como já é mais pra baixo, nem daria, até porque ele falou que tem animais que passam e tudo, então pode acabar infestando estando ali, contaminada, né? Contaminar um pouco a água. Mas achei curioso aí essa lenda, né? E ó, o guia é super camarada mesmo, ele falou, vocês que caminham rápido, se vocês quiserem, podem ir até lá em cima pra bater uma foto, ter um registro aí, porque a gente aqui, né, tem um tempo ali cronometradinho e tudo mais, tem que seguir a risca, mas ele falou, vocês que são rápidos podem ir, eu deixo. Então a gente vai lá. E lembrando, né, que tudo isso aqui, todas essas fotos, vai pro nosso Insta, Dias por Aí Oficial, não esquece de seguir. E aproveitando, já deixa aqui o seu like, sua inscrição no canal, comenta o que você tá achando desse passeio, que eu tô achando maravilhoso, muito enriquecedor. Eu acho que essa vista aqui de cima a gente já pode se despedir, né, Júlia? Acho que sim. É o nosso último ponto, né, aqui. E tem uma vista bem bonita. Eu adoro que, basicamente, todo vídeo eu repito a mesma frase. Eu falo duas coisas. Que a gente perde o fôlego 2 vezes, subindo e olhando a vista, e que toda vista compensa. Todo lugar que a gente sobe tem uma vista muito massa. Ó, aqui a gente consegue ver de uma maneira mais ampla, tá, né? A parte ali de baixo. E dá até pra ver, ó, lá da onde sai a água. Não sei se eles vão conseguir ver, mas tem um furo lá no segundo nível, que é de onde sai essa água subterrânea. Ah, ali, né? No primeiro e segundo. Ali sim, é verdade. Eu falo, minha miopia não ajuda muito, mas como eu vi de baixo, já tá mais fácil de identificar. E acho que, além do agradecimento a todo mundo que tá assistindo aí, fica também um agradecimento ao nosso parceiro aí, que possibilitou esse vídeo, né? A gente vai deixar o link deles aí na descrição. Firmeza demais, muita gente boa, preços justos, isso é muito importante. Então, quem quiser aí, quem estiver vindo para Cusco e quiser, enfim, o contato de uma agência, tá aqui na descrição. Boa. E ele até fala português, né, o que ajuda um pouquinho. Uma pessoa super simpática e que vai com certeza te dar as melhores opções aí de passeios para fazer por Cusco. Que opção não falta. Então é isso, pessoal. Com essa vista a gente se despede. Se você curtiu, novamente, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e não esquece de comentar o que você achou desse nosso rolê de hoje. Um beijo e até a próxima!